queridos alunos e alunas do 4º ano. Convosco novamente a professora Goretti Cruz para mais uma aula de Ciências Integradas aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Já sabem que para esta aula vão precisar de alguns materiais, certo? Portanto, preparem aí os vossos materiais. E já estão prontos? Preparados? Com os materiais em mãos? Isso! Então vamos dar início à nossa aula. Vamos ver o conteúdo de hoje. Hoje vamos ver um tema novo, certo? Vamos falar do corpo humano, do sistema reprodutor. A reprodução, os principais órgãos de reprodução nas mulheres e nos homens. Também vamos falar das funções que desempenham os órgãos do aparelho reprodutor. Vamos conversar, mas antes, observem bem as imagens que nós temos aqui. Vamos observar a primeira imagem. O que é que vocês veem na primeira imagem? Isso, uma senhora grávida. Muito bem. Isto quer dizer que a senhora tem o quê? Tem um bebê? Isso, na barriga. Vamos observar a segunda imagem. O que é que diz a segunda imagem? A segunda imagem mostra claramente que a senhora, ou seja, a mãe, está prestes a dar à luz ao seu bebê. Ou seja, o bebê já está na época de nascer. A barriga está muito maior e, como podem ver, já é o momento do nascimento. Aqui, na terceira imagem, que bom, o bebê nasceu, não é? A mãe está a amamentar o seu bebê, o seu filho. Isso. E na quarta imagem? O que vocês veem na quarta imagem? Isso, o bebê nasceu. O bebê está muito saudável. A mãe segura o seu bebê no colo com muita ternura, com muita alegria, com muito amor. Não é? Que sensação boa, certo? Isso. Portanto, como sabem, toda esta fase, desde que o bebê é carregado na barriga, certo? Até o seu nascimento, tudo isto é um processo, certo? A este processo damos um nome. Há um sistema que é responsável por tudo isto que aconteceu, não é? Desde que o bebê é carregado na barriga até o seu nascimento. Existe um aparelho ou sistema responsável por tudo isto. Vamos chamar de quê? Chamamos de aparelho reprodutor, ou seja, sistema reprodutor. O sistema reprodutor realiza a função reprodutora, certo? Vejamos. No sistema reprodutor, ou sistema genital, também podemos chamá-lo de sistema genital, estão presentes os órgãos responsáveis pela nossa reprodução. Mas como? No sistema reprodutor masculino, temos órgãos especializados na produção das células sexuais masculinas e órgãos responsáveis por introduzir essas células no corpo da mulher. Certo? Portanto, quando eu falo do sistema reprodutor masculino, estou a falar de um sistema reprodutor do homem, não é? Dos órgãos especializados na produção das células sexuais masculinas e órgãos responsáveis para introduzir essas células no corpo da mulher. Agora vamos ver
no sistema reprodutor feminino. Por sua vez, temos órgãos também, certo? Responsáveis pela produção de células sexuais femininas. Já que estamos a falar de sistema reprodutor feminino, esses órgãos produzem células sexuais femininas, certo? E também o órgão que proporciona o local adequado para o desenvolvimento do bebê. Agora, vamos falar da função dos sistemas reprodutores masculino e feminino. Funções que desempenham os dois sistemas, tanto masculino como feminino. Vejamos. O sistema reprodutor, como o próprio nome indica, estou a falar do sistema reprodutor masculino e feminino. Portanto, como o próprio nome indica, é responsável para garantir a nossa reprodução. O que significa garantir a nossa reprodução? Responsável para a formação de um novo ser. Isso. Para reproduzirmos-nos, necessitamos da ação do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. Não se consegue reproduzir somente com um dos sistemas. Não somente com o sistema reprodutor, nem somente com o sistema, melhor dizendo, não somente com o sistema reprodutor masculino e nem somente com o sistema reprodutor feminino. Tem que haver os dois sistemas, certo? Responsáveis por produzirem, respectivamente, o espermatozoide e o óvulo. O que é o espermatozoide? É uma célula sexual masculina, não é? E o óvulo é uma célula sexual feminina. Qual é o sistema que produz o espermatozoide? É o sistema reprodutor masculino. E o óvulo, certo? É produzido pelo sistema reprodutor feminino. Certo? Isso. Agora, vamos ver exemplo de sistemas reprodutores, já que já falamos de sistema reprodutor masculino e feminino. Temos aqui dois sistemas. Observem bem. Este primeiro é o sistema reprodutor masculino. E o segundo sistema, como podem ver esta imagem, não é? É o sistema reprodutor feminino. Até aqui não há dúvidas? Isso mesmo. Agora, vamos prosseguir com órgãos do sistema reprodutor masculino. Podemos dividir os órgãos do sistema reprodutor masculino em externos e internos. Mas, professora, o que quer dizer internos e externos? Órgãos externos são os órgãos que estão fora do aparelho reprodutor masculino, não é? E os internos são os órgãos que estão dentro, no interior, certo? O pênis e o saco escrotal fazem parte dos órgãos externos. Vamos ter a oportunidade mais à frente de ver esses órgãos, tá bem? Do homem. Enquanto os testículos, os epidídimos, os canais deferentes, a bexiga, a uretra, as vesículas seminais, a próstata, os uréteres, fazem parte do grupo dos órgãos internos, os órgãos que estão no interior do aparelho. Vejamos aqui a imagem, como podem ver. Esta imagem representa o órgão, o aparelho reprodutor masculino, ou seja, também podemos chamá-lo de sistema reprodutor masculino. Agora vamos ver os órgãos. Já vimos
que existem órgãos internos e órgãos externos. Temos o uréter, que é um órgão interno. Temos a vesícula seminal, é também um órgão interno do aparelho reprodutor masculino, certo? Próstata é um órgão reprodutor, masculino, interno. Canal deferente é um órgão reprodutor masculino interno. O epidídimo é também um órgão reprodutor masculino interno. A bexiga, um órgão reprodutor masculino interno. Uretra, órgão reprodutor masculino interno. O pênis é um órgão reprodutor masculino e externo, porque está fora, parte de fora, não é? Vamos ver? O testículo, mas também podemos dizer testículos, porque são dois, não é? Como pode ver aqui na imagem. O testículo é um órgão reprodutor masculino interno. E temos o escroto, ou então podemos chamá-lo de saco escrotal. Estão a ver? É um órgão reprodutor masculino externo. Até aqui, meninos e meninas, não há dúvidas? Podemos avançar? Agora vamos falar dos órgãos do sistema reprodutor feminino. Isso mesmo. O sistema reprodutor feminino, assim como o sistema reprodutor masculino, apresenta órgãos externos e órgãos internos. Não é preciso explicar aqui novamente sobre internos e externos, porque acabei de esclarecer há bocado, certo? Então vamos lá. Os órgãos externos são chamados conjuntamente de vulva e incluem os lábios maiores, lábios menores, clítoris e as aberturas da uretra e vagina. No que diz respeito aos órgãos internos, temos os ovários, as trompas de Falópio e o útero. Agora, vamos ver a imagem e vamos ver os órgãos um a um, não é? Então vamos lá ver. Temos o orifício interno, Temos o ovário. O ovário é um órgão interno ou externo? É um órgão interno. Temos o colo do útero. É um órgão, interno. Trompas de Falópio. Órgão interno. Órgãos, melhor dizendo, porque eu disse trompas, não é? Trompas de Falópio. Órgãos internos. Já vimos, agora vamos ver o útero, que é também um órgão interno. E o orifício externo, já na parte de fora, como podem ver, temos a vagina, que é um órgão externo, e, por último, temos aqui os lábios menores, que são órgãos externos. Certo? Já acabamos de ver os órgãos do aparelho reprodutor masculino e os órgãos do aparelho reprodutor feminino. Então, meninos, o que é que nós concluímos de tudo que nós acabamos de falar agora, de tudo que nós acabamos de ver sobre o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino? Que conclusão podemos tirar? Nas mulheres, os órgãos principais da reprodução são a vagina, o útero e os ovários. É nos ovários que se produzem os óvulos. Eu já tinha dito que os óvulos são células sexuais femininas, produzidas pelo aparelho reprodutor
feminino. E nos homens, os órgãos reprodutores são o pênis e os testículos. É nos testículos que se produzem os espermatozoides. Eu já tinha dito há bocado que os espermatozoides são as células sexuais masculinas, produzidas pelo aparelho reprodutor masculino. Não há dúvidas até aqui? Vamos prosseguir. Portanto, para se formar o novo ser, é necessário a fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Eu já tinha dito que para a formação do novo ser, ou melhor dizendo, o novo ser não se forma somente com um óvulo, nem somente com um espermatozoide. A junção das duas células, através da fecundação. Certo? Depois de fecundado, o óvulo aloja-se no útero materno, que é um órgão reprodutor feminino, certo? Onde se desenvolve o novo ser. Não sei se estão a lembrar nas imagens que nós vimos no início. Quem carrega na barriga um bebê? Quem? Isso, é uma mulher, não é? Certo? Isso mesmo. Agora, já falamos tanto de órgãos reprodutores masculinos e femininos. Já falamos do óvulo, do espermatozoide, melhor dizendo, espermatozoide. Vamos agora exercitar. Eu acho que vocês já estão em condições de responderem a algumas perguntas, certo? Então vamos começar. Assinalem a opção correta. Temos o sistema reprodutor realiza a função. Vamos ver que função. Temos 3 opções. A função digestiva, a função respiratória e a função reprodutiva. Agora é convosco. É só escolher a opção certa para a afirmação que nós temos aqui em cima. Vamos lá trabalhar. E aí, meus queridos, conseguiram? Já identificaram a resposta para a afirmação que nós temos aqui? Isso! Então vamos lá fazer a correção. Portanto, o sistema reprodutor realiza a função, a função reprodutiva. Isso mesmo. Escolheram a opção correta. Agora passemos para o exercício 2. Coloquem V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Temos aqui 4 frases. Vocês vão colocar um V para as frases que vocês acharem que são verdadeiras e um F para as frases falsas. Ou frase, dependendo daquilo que vocês escolherem aqui, não é? Vamos lá ver. Temos a frase A. No sistema reprodutor ou sistema genital estão presentes os órgãos responsáveis pela nossa reprodução. B. O pênis e o saco escrotal fazem parte dos órgãos internos do homem. Os ovários, as trompas de falópio, o útero e a vagina são órgãos reprodutores femininos. E para a frase D, para se formar o novo ser, é necessário a fecundação de um óvulo por um espermatozoide.
Agora vamos lá trabalhar. Eu sei que vocês vão conseguir fazer tudo sem nenhuma dificuldade. Vocês são estudiosos. Vamos lá então. E aí, já está. Isso, podemos então fazer a correção. Ótimo. Então vamos lá. No sistema reprodutor ou sistema genital estão presentes os órgãos responsáveis pela nossa reprodução. Verdadeira ou falsa? Boa! É uma frase verdadeira. Isso mesmo. Na verdade, os órgãos responsáveis pela nossa reprodução estão presentes no sistema reprodutor ou também no sistema genital. O pênis e o saco escrotal fazem parte dos órgãos internos do homem. Verdadeira ou falsa? Boa! A frase é falsa. De acordo com aquilo que vimos, o pênis e o saco escrotal fazem parte dos órgãos externos do homem, não dos órgãos internos do homem. E vamos passar para a linha C. Os ovários, as trompas de falópio, o útero e a vagina são órgãos reprodutores femininos. Verdadeira ou falsa? Isso é uma frase verdadeira. Na verdade, os órgãos reprodutores femininos são os ovários, as trompas de falópio, o útero e a vagina. Excelente. Agora vamos ver a última afirmação. Para se formar um novo ser, é necessário a fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Verdadeira ou falsa? Muito bem. A frase é verdadeira. Certo? A frase é verdadeira. A formação de um novo ser só se dá através da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Já vi que vocês estiveram atentos e continuem assim. Agora, peguem no vosso lápis ou caneta, não é? Vosso caderno e para poderem fazer as anotações, temos aqui o trabalho de casa, certo? Observa a imagem seguinte e faz a legenda das partes constituintes. Como podem ver, esta é uma imagem de uma célula reprodutora masculina, o espermatozoide. Ali no vosso manual, vocês têm uma imagem bem parecida com esta, não é igual, mas é bem parecida, que é também um espermatozoide. Portanto, podem abrir o vosso manual, aí consigam ver, conseguem ver as partes constituintes. E ali conseguem também conhecer e aprender os nomes. E depois é só completar através dos números que esta imagem tem. Certo? Então já sabem. Se sentirem também quaisquer dúvidas, estão ali os vossos professores, não é? Para vos auxiliarem. E um bom trabalho! Vamos agora, meus queridos alunos e alunas, recordar o que é que vimos hoje. Vamos fazer a síntese.
Vamos lá recordar? Isso, na nossa aula hoje nós trabalhamos a reprodução. Falamos da reprodução. Falamos dos órgãos do aparelho reprodutor masculino e do aparelho reprodutor feminino. Só? Não. Também vimos as funções que cada órgão desempenha. E não se esqueçam, vocês têm ali o trabalho de casa, façam o trabalho de casa. Meus queridos alunos e alunas do 4º ano, chegamos ao final da nossa aula aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Tu que és aluno ou aluna, estás ali em casa, continua a pôr em prática as medidas sanitárias. Já sabes, lava as mãos sempre que necessário, faz a higienização sempre que necessário e não se esqueça de usar a máscara. É muito importante neste momento. Portanto, alunos e alunas, fiquem bem. Vemo-nos na próxima aula. Beijinhos!